algo que é importante para que vocês possam fazer com segurança questões, né, desse tema, tanto para o Enem, principalmente para o UERJ. Tá? Semana que vem a gente vai ter aí né, a véspera daqueles, né, para aqueles que vão fazer o segundo exame de qualificação da UERJ, e a gente vai tratar de alguns assuntos em nossas aulas de exercícios pelo menos do que nós estudamos até o momento, tá certo? Então, provavelmente vocês não devem ter ouvido, né, essa expressão Segunda República, né? Vocês provavelmente conhecem esse período como Era Vargas, né? Um período que vai de 1930 a 1925. É a nossa segunda experiência de república no Brasil, né? Semana passada nós analisamos assim de forma muito breve, né, tentando pontuar, né, as principais características da chamada primeira, né, mas da Primeira República, tá certo? E hoje nós vamos aqui a chamada Era Vargas, tá? E é a Segunda República. Turminha, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Então, claro, quem tiver a velocidade de ir copiando, mas quem não conseguir, fica tranquilo que eu vou disponibilizar esse material, além das duas listas, né, de exercícios, da semana passada e da listinha de hoje. Então, quando a gente fala desse momento Era Vargas, que compreendeu 15 anos, tá? Características que a gente não pode perder de vista e que isso sempre aparece nas questões, tá? Que são exatamente as seguintes. É a presença de um Estado forte. Tá? Se na semana passada nós analisamos a Primeira República, em que havia muita autonomia dos Estados em relação à União, né? Essa Segunda República, né, também conhecida como Era Vargas, muda drasticamente. Nós percebemos aí uma iniciativa muito mais intervencionista do Estado com letra, né, maiúscula, do que dos Estados. Estatal, ela se dará, sobretudo, na economia e nas relações de trabalho. Tá? Aliás, até criado, né, quando há a chamada Revolução de 30, que é um processo resultado da insatisfação de setores médios urbanos, de setores militares, sobretudo do Exército, e também das oligarquias dissidentes, né, das oligarquias contrárias àquela postura da oligarquia de São Paulo. Nós temos aí um processo que foi, né, intitulado como Revolução de 1930, que nada mais foi que um golpe de Estado, tá, turma? Né? Tem esses nomes, ou seja, a nossa história, né, tem uns nomes bonitinhos, né? Já já a gente vai falar sobre outro, né? Mas que, na verdade, essa Revolução de 30 ela foi um golpe de Estado, porque o presidente eleito ele acabou não assumindo e o presidente que ainda estava em vigor acabou sendo retirado. Né? Então, mas enfim, e assim, não fiquem preocupados com isso, porque isso não é ponto de prova. O que é ponto de prova é vocês entenderem que o Estado agora ele é intervencionista, sobretudo na economia e nas relações do trabalho. Né? Não é à toa que uma das primeiras medidas do governo provisório é a criação do Ministério da Economia, do Trabalho e, aliás, né, do Trabalho, da Indústria e do Comércio. É um ministério que vai regular as relações econômicas e trabalhistas, né, a partir desse momento. Um segundo aspecto, né, característico desse momento é o nacionalismo, mas não é aquele nacionalismo que nós estudamos, né, no período entre guerras, aliás, desde o final do século XIX, né, um nacionalismo de cunho ideológico muito mais afinado com questões etnorracistas. Não, esse nacionalismo é um nacionalismo que vai priorizar a economia nacional, né? Priorizar o mercado nacional, a soberania nacional. Né? Então, esse nacionalismo ele tem, sim, um viés político, o que era também comum nessa época. Não esqueçam que esse momento da Era Vargas é o momento que está situado no período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. E é o momento em que nós temos
né, no contexto geral, o questionamento da democracia liberal, do liberalismo econômico, né, e esse intervencionismo, né, que nós teremos aqui com Vargas, né, é uma resposta, é uma alternativa, né, a essa democracia, aliás, a esse liberalismo que está em xeque nesse momento. Tá? O outro aspecto é que esse momento da história do Brasil não é que o governo vá abandonar as atividades primárias, a atividade agroexportadora, mas ele dará muito mais importância à industrialização. É nesse momento, né, principalmente no final da década de 40, já no finalzinho do Estado Novo, que a gente vai abordar, que nós teremos aqui empresas estatais voltadas exclusivamente para a industrialização de base, tá? Porque esse governo, principalmente, né, o Estado Novo, vai ter um projeto de industrializar o país. E essa industrialização, diferentemente da Primeira República, ela não pode ficar restrita apenas, né, a núcleos, a iniciativas industriais no sentido de manufatura de determinados produtos para usos de bem, aliás, para a produção de bens não duráveis. Agora, né, há uma ideia, há um projeto de Estado, né, industrial, e isso passa por uma industrialização de base. Né? E, por último, não menos importante, tá? A gente tem aí a criação de o que vai se transformar posteriormente numa alternativa dentro do campo das esquerdas, né, dentro do movimento dos trabalhadores, que é conhecido como trabalhismo. Tá? O trabalhismo nada mais foi do que uma relação, um vínculo, né, criado entre Estado e movimento operário, entre os trabalhadores, em que eles puderam puderam ser considerados como atores preponderantes dentro dessa nova estrutura. Claro que a gente vai problematizar alguns aspectos. Então, turma, esses 4 pontos são muito importantes para que a gente possa entender essa chamada Era Vargas, principalmente, né, a partir do Estado Novo. Tudo bem? E aqui nós temos uma charge, que às vezes é comum cair, né, em alguns vestibulares, né, que mostra muito bem essa mudança de Vargas, né, no poder. Em 31, né, ele ainda com um uniforme militar, e é importante ressaltar que Vargas era civil, Vargas fazia parte da oligarquia gaúcha, né? Vargas é um político de uma geração que está buscando protagonismo dentro daquele jogo oligárquico, mas, né, que não conseguia. Tá? Então, por isso que ele vai encampar aí, né, um processo de ruptura em 1930. Então, você tem ali ele com a farda do Exército, que, obviamente, vocês podem notar que o Exército apoiou, né, o golpe de 30, né, a chamada Revolução de 1930. Nós temos ele em 35, já com trajes civis, né, presidente, né, e em 37 ele já com uma postura um pouquinho diferente, né? A Charge buscou botar até a gravatinha dele com um símbolo, né? Para quem é da área de exatas, sobretudo de matemática, né? Tem um símbolo matemático ali na gravatinha, que era o símbolo do integralismo, né? Que era o movimento fascista que surgiu no Brasil nos anos 30. Tudo bem? Vamos lá, turma. Nós temos, então, mais uma charge para vocês notarem que, na história, de modo geral, não há nem mocinho nem bandidos. Né? O que há é um processo sendo construído por seres humanos. E Getúlio Vargas, né, ele era um homem do seu tempo e, é claro, né, um ser humano com ambivalências como qualquer um de nós. E ele vai, como dizia, né, a charge anterior, ele vai se adaptando ao contexto histórico em que ele está vivendo, tá certo? Então, vocês têm ali de 30 a 37, né, uma charge que vai ironizando o humor de Vargas com relação ao poder. Então, essa chamada Era Vargas, né,
a Segunda República, ela é dividida em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que é o governo ditatorial. Tudo bem? Claro que eu estou colocando aqui só para que vocês fiquem bem localizados no tempo, tá? Não que isso seja ponto de incite aí alguns aspectos do governo provisório. Não, esqueçam isso. Isso aqui é meramente para que vocês notem que essa chamada Segunda República, ou Era Vargas, ela teve momentos bem distintos, né? O governo provisório foi o Vargas, né? Foi escolhido por aquela elite, por aquele movimento, né? Que tomou o poder em 30, né? Posteriormente, ele é mantido no poder por uma Assembleia Constituinte de forma indireta, ele não foi eleito pelo voto popular, portanto, ele foi deixado no poder de forma indireta, porque com uma nova Constituição, né, essa Constituição nasce ali entre 33 e 34, teríamos eleições a partir de 1938, né, para eleger o próximo presidente. Como todos nós sabemos, não houve eleições em 38, porque houve um outro golpe de Estado um pouco antes disso, que acabou, né, dando início à ditadura do Estado Novo. Tá? Bem, vamos lá. Agora isso é importante, né? Como que o Enem costuma, e você, quando eu passar essa listinha de exercícios, vocês vão notar. Conceitos, turma, né? Quando a gente fala de Era Vargas, nós temos que estar atentos ao conceito de cidadania. Lembrando a vocês, cidadania é um conceito que abrange 3 direitos fundamentais: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Essa chamada Era Vargas, ela vai priorizar muito pela questão dos direitos sociais, tá? E vamos notar aqui, né, principalmente no Estado Novo, que os direitos sociais serão muito mais levados em conta, inclusive até pauta ainda hoje de muita discussão, né, e principalmente de muita aderência na sociedade brasileira, do que os outros 2 direitos, né, que são os direitos políticos e civis. E aí a gente, talvez em sala de aula, né, seja por mais tempo, a gente vai ter mais tempo, um momento para a gente poder problematizar essa noção. Mas o que é importante é o seguinte, né? Nós temos a imagem aí de um documento. Que documento é esse, turma? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho, né? E vocês podem notar que a primeira carteira de trabalho foi de quem? Do chefe. GV. Do GG, né? Exatamente, de Getúlio Vargas. Tá? Então, os direitos sociais aqui ou seja, eles vão ser muito desenvolvidos durante esse momento para atender aos anseios e às reivindicações dos trabalhadores. Mas, por favor, esqueçam essa ideia de que, né, o governo deu direitos aos trabalhadores. Isso é fruto de luta, né, de reivindicações dos trabalhadores desde os anos 10 do século passado. Tá? Então, o que nós temos aqui é, nesse momento, uma regulação, né, de várias leis. Né? A regulação do trabalho, a regulamentação do trabalho, a partir da criação do Ministério, né, do Trabalho, da Indústria e do Comércio, em que vai regular, né, algumas leis trabalhistas que não existiam, né, e que passaram a existir, mas de uma maneira muito fluida já no final da Primeira República, porque isso não era muito levado a sério nem pelas elites, muito menos pelo Estado, né, por aquele Estado que tinha as suas oligarquias. Então, nós temos aqui, dentro dessa legislação que está nascendo, salário mínimo, que não existia, né? E esse salário mínimo era muito importante porque, né, os patrões, né, na verdade, os empregadores, né, durante a Primeira República, pagavam aquilo que eles achavam que seria o suficiente. Agora não. Agora é o Estado, né, que estipula qual o valor mínimo deverá ser um salário. E nenhum trabalhador poderá receber menos do que um salário mínimo.
tá? Jornadas de trabalho. Então, nós teremos aqui, né, uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Não pode ultrapassar. Se ultrapassar, né, o empregador ele é obrigado a pagar 1 hora extra, né, a esse trabalhador. Tá? Então, nós temos também a regulamentação do trabalho feminino e dos menores de idade, algo que não era comum na Primeira República, e quando a gente vai analisar a Revolução Industrial, um dos principais aspectos de exploração do trabalho, né, com a emergência da Revolução Industrial, é justamente a exploração do trabalho feminino e do trabalho de crianças, de menores de idade. Portanto, agora, né, há uma regulamentação. Há leis que regulamentam o trabalho feminino e também dos menores de idade. Turma, é claro que é sempre importante ressaltar o seguinte, tá? Por mais que o Estado esteja centralizando suas ações no campo social, né, isso não quer dizer que todas essas regras eram seguidas ao pé da letra. Até porque, até hoje, né, a gente tem burla, né? Nós temos empregadores que tentam burlar, empresas que tentam burlar, né, a regulamentação do trabalho. Tá? Porém, é sempre importante ressaltar que as coisas estão mudando. Você tem agora um Estado mais presente, né, na regulação do trabalho, na regulação de direitos sociais, na regulação de direitos trabalhistas. Isso é muito importante, a gente não pode perder de vista. Isso não era usual nem característico do período anterior. Tudo bem? Nós teremos também a introdução de férias, algo que não havia, né, antes de 30, e aposentadorias e pensões. Portanto, nós temos uma introdução de vários itens trabalhistas que não eram comuns, não eram usuais, não eram, né, implementados durante a Primeira República. Isso já mostra o papel do Estado na regulação, né, de leis trabalhistas, na regulação do trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, turma? Eu estou aqui sempre de olho aqui no relógio para não atrasar muito o colega que vem depois. Então, vou passando, tá? Bem, um outro aspecto que a gente vai falar aqui é com relação aos direitos políticos, tá? É importante ressaltar que os direitos políticos, eles nem sempre foram respeitados durante a Era Vargas, sobretudo durante o Estado Novo, né? Então, quando eu falo aqui de direitos políticos, eu estou me restringindo, basicamente, a uma nova Constituição, uma Constituição de modelo liberal, uma Constituição que é resultado do embate, né, entre o governo e as elites paulistas, tá? Fruto ali daquele embate militar que a gente já vai abordar. Tá? Então, essa Constituição de 1934 é a terceira da história do Brasil e a segunda Constituição do período republicano. Tudo bem? Então, essa Constituição ela não se diferenciava muito da primeira do período republicano, ou seja, né, era uma Constituição que demarcava os 3 poderes, a independência entre eles, né? O voto mudava um pouquinho, né? Agora o voto não era mais aberto, o voto era secreto, né? Então isso muda um pouco o aspecto. Tá? Nós temos a introdução do voto das mulheres, embora fosse facultativo, ou seja, elas não eram obrigadas a votar, tá? Porém, um critério que é mantido da Constituição anterior é a questão da alfabetização. Tanto homens quanto mulheres só teriam direito político, portanto, direito de voto, direito, né, de votar, direito de se candidatar, se fossem alfabetizados. Então, isso ainda retira grande parte da população, né, principalmente com relação aos seus direitos políticos. Porém, para a época, é um avanço. A gente não pode pensar, né, esse período, né, com o pensamento de hoje. Tá? Claro, quando a gente olha para o nosso olhar do presente, o passado, isso era um absurdo, tá? Mas a gente está incorrendo aí num erro gravíssimo para nós do campo da história,
que tem um termo que é chamado anacronismo. Tá? A gente tem que entender que, para a época, mesmo, né, uma grande parcela das mulheres, uma grande parcela da população ainda estivesse sem direitos, excluídas da participação política, para a época isso era um grande avanço, até porque, mesmo países europeus, nesse contexto, ainda não tinham adotado o voto feminino. Tá? Então, o Brasil está andando, né? Está conectado com o que está acontecendo no mundo, mas também, turma, prestem bem atenção, né? Esse voto feminino, ele é fruto, tá, da mobilização das mulheres, da mobilização do movimento sufragista, que foi muito comum no mundo ocidental desde o final do século XIX e principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com a participação, com o papel feminino, né, dentro daquele conflito, tá certo? Então, nós temos aqui, tá, uma menção, uma foto de época, tá? E como vocês podem notar, essa é uma senhora bem trajada, portanto, é uma mulher de elite, né? Uma mulher alfabetizada, né? Ou seja, pelos trajes a gente pode notar que as mulheres trabalhadoras, né, ainda não tinham o seu direito conquistado nesse sentido político, porque muitas delas ainda eram, né, analfabetas, mas é um momento importante, tá? Essa adoção, essa conquista das mulheres com relação aos direitos políticos. E nós temos ali a criação do Tribunal Superior Eleitoral em 1932, dentro do Código Eleitoral, que vai ser legitimado por essa Constituição de 34. A criação do TSE será de suma importância, porque, pela primeira vez na história do Brasil, nós teremos um órgão de Estado que vai regulamentar, regularizar e orientar as ações no que diz respeito ao voto, no que diz respeito às eleições. Isso é um ponto, né? O TSE existe até hoje, é responsável pelas eleições e é um aspecto muito importante dentro de uma democracia, turma. Lembrando a vocês que, né, sempre aqueles que têm ainda um sentimento de vira-latas, né, os Estados Unidos não possuem uma instituição como essa e, por isso, as eleições deles são um pouco, aliás, um pouco não, muito complexas, né? E eles assim, demoram muito a reconhecer, a saber, apesar do sistema deles também ser bem diferente do nosso, de quem venceu as eleições. Tá? Então, a criação do TSE é dessa época e foi muito importante nesse sentido. Pulando aqui, né, no campo político, de modo geral, turma, de 30 a 37, o que nós temos é uma grande instabilidade política, tá? Uma grande estabilidade política. Então, o que nós temos aí nesse momento é, a partir da Revolução de 30, a partir desse golpe de Estado, é a nomeação de interventores nas prefeituras, nos estados, né? A dissolução do Congresso Nacional, né, eleito antes de 30, então você vai ter aí uma disputa de cargos políticos, né, daqueles que apoiaram, né, a Revolução de 30, daqueles que estiveram dentro daquele movimento golpista, né, entre civis e militares, é importante ressaltar, porque eu já deixei claro com vocês que os militares, sobretudo do Exército, apoiaram a Revolução de 30, tá? Então, isso vai gerar, turma, essa nomeação de interventores vai nomear insatisfações nas elites oligárquicas, né? E a principal disputa, a principal insatisfação foi em São Paulo. Né? São Paulo, principal oligarquia daquele momento, por conta da produção do café, teve ali a nomeação de um governador que era militar do Exército e que deixou muito insatisfeita e contrariada a elite paulista. A partir desse descontentamento, houve um desgaste que levou a um conflito armado, que levou a uma guerra civil que a gente conhece nos livros didáticos, né? Que é um nome pomposo, bonitinho, Revolução Constitucionalista de 32. Inclusive, né, é uma data simbólica de São Paulo, mas nada mais foi do que uma guerra civil, turma. Né? O Brasil, na sua história, é permeado de guerras civis, tá certo? A Revolução de 32, ela é, sem dúvida nenhuma, né, um desses momentos de instabilidade, né, civil no Brasil,
e a última, né, desse momento, aliás, e a última guerra civil que nós vivenciamos no nosso país, porque foi uma guerra envolvendo o Estado de São Paulo contra a União, em que, né, nessa nova configuração que estava se desenhando a partir de 30, né, todos nós sabemos que os estados não têm forças armadas. Isso é uma prerrogativa da União, do Estado brasileiro, não dos estados federalistas. Os estados federalistas têm polícias, né? As chamadas, na época, forças de segurança, que não são preparadas para a guerra militar, né? São preparadas para um outro tipo de guerra, que são as guerras urbanas, ou seja, a violência, né? E esses policiais foram para o fronte, né? Ou seja, né? São Paulo sem nenhum tipo de... Né? Aliás, né? Não é questão de falta de preparo, não tinha realmente logística nenhuma para combater um exército, né? Um exército, né, com militares preparados para a guerra. Inclusive, os aviões foram até utilizados nesse conflito. O que, reza a lenda, deixou bem contrariado Santos Dumont, que é chamado pai da aviação, né? Porque ele não criou um instrumento daquele para ser usado como ferramenta bélica, né? Mas, enfim, nós temos essa guerra civil, né? Essa Revolução Constitucionalista de 32, tá? Nós temos, nesse momento, turma, dois movimentos totalmente antagônicos no campo político. Tá? Nós temos os integralistas de um lado, tá? Que é um movimento fascista, tá? Ele se inspirou no fascismo italiano, defensor de um partido único, defensor, né, de um nacionalismo radical, defensor, né, de uma mobilização popular no sentido de, né, introduzir lemas como Deus, Pátria e Família. Tá? Foi um movimento que chegou a organizar no Brasil inteiro mais de 1 milhão de militantes, sendo seus principais núcleos, né, o estado de São Paulo e os estados do sul do país, tá certo? Principalmente ali Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então, o integralismo foi um movimento de extrema-direita, que acabou se constituindo como um partido político posteriormente. Tá? E, do outro lado, mais à esquerda, nós temos os aliancistas, né? A Aliança Nacional Libertadora, um movimento que defendia a reforma agrária, defendia a maior participação política da sociedade, né? Era contra, né, o pagamento de reforma, aliás, de reforma não, pagamento da dívida externa, né, e muito inspirado, né, no processo revolucionário que aconteceu na Rússia e, é claro, no socialismo soviético. Tudo bem? Tanto que Luiz Carlos Prestes, né, já aqui no Brasil, ele era uma das principais lideranças desse movimento. Então, portanto, você tem ali um antagonismo muito grande entre dois movimentos, né, que acabam se transformando em partidos políticos. Tudo bem? É claro que o Vargas, né, ele era muito mais alinhado aos integralistas, mas ele também tinha preocupações, né, com relação aos integralistas, porque os integralistas, né, seguindo inspirados no fascismo italiano, eles defendiam uma mobilização popular. E o Estado varguista, como nós veremos, e é isso que é uma das principais características que o difere do fascismo, é que o Vargas não incentivava mobilização popular. Tudo isso deveria, né, ser controlado pelo Estado, pelo modelo corporativista. Bem, nós temos, em 1935, o Levante Comunista. Né? O que foi o Levante Comunista? Né? Foi um processo que culminou, e aí eu já cheguei aqui em 9h23, vou dar uma acelerada rapidamente. O Levante Comunista foi um processo em que os aliancistas tentam derrubar o governo, tá? E só que isso é um movimento fracassado, acontece em 3 cidades, Recife, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. É um movimento que vai ser reprimido, tá? Rapidamente. No Rio Grande do Norte, né, em Natal, a experiência dura um pouco mais de uma semana, portanto,
né? Nós tivemos, durante uma semana, uma cidade dominada pelos comunistas, tá? Mas é um movimento que vai ser duramente reprimido, sufocado, as lideranças serão presas. É nesse contexto que Luiz Carlos Prestes é preso, tá? Ele e sua esposa, Olga Benário, né? Benário, que era uma alemã judia e comunista, tá? E ela vai parar, né? Ela vai ser deportada para a Alemanha já dominada pelo governo nazista, e aí, quando começa, né, a Segunda Guerra Mundial, a Olga Benária vai acabar, né, em um campo de concentração, certo? O Luiz Carlos Prestes fica preso por 10 anos, né, por ser a principal liderança comunista no país e por ser um dos líderes, né, da Aliança Nacional Libertadora, tá certo? O que é interessante aqui, turma? O levante comunista, como é conhecido também como intentona comunista, Renato, por que você não fala intentona comunista? Porque é um termo criado, né, pelo governo da época para desqualificar o movimento, e é um termo pejorativo, tá? O levante comunista de 35 acabou criando um sentimento que nós conhecemos muito bem hoje, o anticomunismo, tá? O anticomunismo levado, assim, levado muito a sério por vários setores, né? Aliás, por, né, a maior parte dos setores da sociedade brasileira, tá? Difundindo, inclusive, né, várias inverdades, né, sobre o comunismo, enfim, né? O levante comunista fracassa, ele acaba alimentando o sentimento anticomunista dentro das Forças Armadas e fora, né, e também na sociedade civil. E, por último, turma, uma fake news criada na época, que é o Plano Cohen, né? Ou seja, o levante comunista acabou dando argumento para o governo Vargas dar um golpe de Estado, né? Porque o Plano Cohen nada mais foi do que uma mentira divulgada dos meios de imprensa em que havia um novo plano golpista por parte dos comunistas, né, da tomada de poder. Então, isso é divulgado, ou seja, quem vai divulgar isso? Né? Quem vai divulgar é o capitão Mourão, né? Não o Mourão de hoje, tá? O Mourão Filho é o capitão que, na época de 64, ele era o general comandante, né, do comandante do Exército em Juiz de Fora, e vai descer com suas tropas para dar o golpe de Estado de 64. Então, é essa figura, né, em 37, uma figura militar, um integralista, diga-se de passagem, né, também, que vai criar essa fake news, e, a partir daí, o Congresso Nacional e setores da sociedade apoiam que Vargas, né, acabe dando aí um golpe de Estado. Esse golpe de Estado é diferente dos demais, porque não é um golpe de Estado para derrubar Vargas do poder, e sim para mantê-lo no poder, com poder mais centralizado e autoritário. Então, turma, nesse novo, né, algumas imagens, cartazes da época, né, um cartaz da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Aqui os paulistas, né, e eu falei com vocês sobre a figura dos bandeirantes, né, com a figura emblemática para os paulistas, né? Então isso aqui, inclusive, já foi até tema de prova, a baixa ditadura, né? E o Vargas aqui pequenininho sobre a bandeira de São Paulo e o bandeirante segurando, o símbolo integralista, né? E a Naue era o termo que eles usavam, e eles usavam um uniforme verde-oliva, tá? E, do outro lado, um cartaz da Aliança Libertadora, né? São fontes históricas. Nós temos o Luiz Carlos Prestes, tá? No Levante Comunista, e saindo no Correio da Manhã, o chamado Plano Cohen. O Correio da Manhã era um dos principais, se não o principal jornal do país na época, tá, turma? Então, notem que essa fake news chega na imprensa, a imprensa não procurou averiguar se era verdade ou não, uma imprensa que, embora não fosse favorável a Vargas por conta da sua centralização, né, excessiva, e o Correio da Manhã era um jornal de cunho liberal, mas eles, né, o inimigo maior era o comunismo, tá certo? Nascia um novo regime, né, o Estado Novo, e o que é importante aqui? Tá? O Estado Novo é uma ditadura. O Estado Novo propaga ideologia autoritária. Tá? Então,
um Estado mais centralizador, um Estado forte, né? Então, a centralização política ela é muito intensa dentro desse novo modelo de regime. Tá? Nós temos o fortalecimento da burocracia estatal, tá? Que é um outro componente característico. Nós temos o chamado patriotismo cívico, é um modelo de Estado que está estimulando, né, o patriotismo, e isso era comum dentro dos regimes autoritários da época. Nós temos aqui, para quem tem mais de 40 anos, vai saber do que eu estou falando. Tá? Quando nós éramos estudantes, né, ali dos primeiros, né, dos primeiros anos do ciclo básico, né, na época era primário, todos podem lembrar que os cadernos tinham o hino nacional, né, na sua contracapa, se não me falha a memória. Lembra disso? Exatamente. Isso aí. Para quem tem mais de 40, vai lembrar muito bem. Os cadernos eles tinham sempre menção a elementos patrióticos, porque a ditadura de 64 a 85 ela acaba reproduzindo esse sentimento de patriotismo. Você tem que incentivar aqui o patriotismo, né? um nacionalismo ufanista. Então, sempre tinha ali o hino nacional, o hino da República, né? Na contracapa dos caderninhos e dos livros didáticos. Tá? Então, isso é criado ali com o Estado Novo de Vargas. Nós temos... Professor, desculpa interromper. Oi. Perdão, só para falar, eu tenho 30. Isso também foi muito forte na minha educação, assim, quando eu era bem pequena, né? E o principal, a gente era obrigada a saber o hino nacional e o hino da bandeira em alguns colégios, né? Mesmo no colégio público, a gente era obrigada a cantar e fazer formação. Exatamente, né? Exatamente. Antes de subir, né? Era os alunos eram colocados em filas, né? Meninos de um lado, meninas do outro, cantava-se o hino nacional e depois do hino nacional todo mundo ia para suas salas, né? Então é dessa maneira mesmo. Eu sou dessa geração, tá? Então isso era muito comum nas escolas públicas, né? E algumas escolas privadas mais tradicionais. Tá? Então, isso era bem comum. Então, turma, esse Estado Novo, essa ditadura, ela tinha um controle policial, ou seja, as pessoas eram não necessariamente assim, digamos, né, todo mundo vigiado, mas aqueles que inspiravam mais cuidado e perigo para o regime, eles eram vigiados. Né? Então, tinha ali o DOPS. Né? A gente ouve muito DOPS na ditadura de 64 a 85, mas o DOPS já tinha sido criado, né? Que é o Departamento de Ordem Pública de Segurança. Né? Então, as pessoas que participavam de manifestações, né, e que eram presas eram fichadas e sua ficha ficava ali. Tá? Então, quem era fichado sabia que o seu nome já estava numa lista, né, obscura. Nós temos também censura nesse momento. Nada pode passar sem o conhecimento do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Tá? Portanto, quando a gente for analisar o período da chamada Terceira República ou Experiência Democrática, ou seja, a república que vem depois do Estado Novo, vocês vão ter ideia do sentimento antigetulista que vários setores da sociedade civil acabaram tendo com relação ao Vargas e os herdeiros da política varguista. Tá? Por quê? Né? A imprensa, como um todo, foi censurada. Como um todo. Não passava nada. Né? Quem falasse mal do governo era censurado. Né? Então, o Estado de São Paulo foi censurado, né? Ficou, inclusive, inativo por algum tempo, assim como o Correio da Manhã. Tá? Então, a imprensa, de um modo geral, ela era censurada e, é claro, né? Essa instituição, né? Ela era responsável também por fazer propaganda, né, para o governo. E o principal instrumento, né, utilizado na época era o rádio. E a Voz do Brasil foi criada nessa época, justamente para divulgar os feitos do governo Vargas durante o Estado Novo. Tá? E é um modelo, aliás, é um tipo de governo que vai implementar ainda mais esse incentivo à industrialização. Não à toa, é dentro desse contexto do Estado Novo, da ditadura estado-novista, que as empresas estatais
que algumas, né, aliás, todas foram privatizadas na era FHC, que a gente falará já no finalzinho do curso, né? A Vale do Rio Doce foi criada nessa época, né? A empresa estatal de Volta Redonda, a CSN, foi criada, né, nessa época, todas as empresas ligadas à indústria de base, para vocês perceberem que esse governo ele tinha uma preocupação de industrializar, de modernizar a economia do Brasil, e não ficar atrelada única e exclusivamente ao setor agroexportador. Tudo bem? E, por último, turma, não menos importante, no campo dos direitos sociais, nós temos a regulamentação de todas aquelas leis trabalhistas que foram criadas antes do Estado Novo, que a gente viu no início da nossa aula, tá? Que foi, né, a salário mínimo, regulamentação da jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e dos menores, né, com a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tá? Então, isso aconteceu em 1943. Eu vou fechar aqui a nossa aula, porque eu já cheguei em 9h34, então já passei muito, né, do próximo colega. Tá? Não fiquem tristes, porque a gente vai retomar, né, esse assunto por meio de exercícios na nossa próxima aula. Tá? Vai ser até importante para a gente poder avançar ainda mais em alguns aspectos e para vocês terem noção de que, poxa, Renato, no livro didático que eu tenho em casa, essa Era Vargas é muito mais extensa, porém, o Enem e o exame de qualificação da UERJ não cobra tudo. Está ligado, respectivamente, ao conhecimento que os alunos devem ter sobre as noções de conceitos que são exploradas nesse momento. Cidadania, no que diz respeito a direitos sociais, aos direitos políticos e aos direitos civis, que eu quase não falei. Por quê? Principalmente durante o Estado Novo. Os direitos sociais, eles foram implementados, legitimados, consolidados, em detrimento, né, dos direitos políticos e dos direitos civis. Ou seja, aqui no Estado Novo, turma, o presidente, que representa o executivo, é o principal intermediário na negociação com a sociedade. Não tem elementos intermediários para fazer esse diálogo, né? Portanto, não há legislativo e não há um judiciário forte. O judiciário da época ele está atrelado aos interesses do executivo. Tudo bem? Então, a gente tem aí, é claro que, dentro desse modelo autoritário, né, um papel muito mais centralizador, forte e repressor do presidente da República. Tá? Tudo bem? Então, vou voltar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e venho para cá. Né? Todos me ouvem? Estão me vendo? Sim. Tá? Então, Sim. você agora, Felipe? Vou passar aqui, então... Não, é o Guilherme de